Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores que aqui foram ministrados, através das palavras, Deus possa falar ao seu coração, que essa palavra toque no íntimo da sua vida, na vida da sua casa e na vida da sua família. No final, eu volto para deixar alguns avisos e me despedir. Que Deus abençoe muito a sua vida, nos vemos mais tarde e até mais. Uma mulher de 33 anos morreu espancada recentemente aqui na nossa região, na cidade do Guarujá. A família diz que ela foi espancada por dezenas de moradores ali da região. Ela foi agredida a partir de um boato gerado por uma página do Facebook em uma rede social que afirmava que essa mulher era sequestradora de crianças para a prática de magia negra. Foi descoberto logo após que essa era uma mentira, que esta mulher, esta dona de casa, não tinha nenhuma ligação com aquelas acusações. Aquela página postou aquilo, fez a referência como se ela fosse a mulher que fazia o ritual de magia negra. Um boato, uma fake news que acabou trazendo uma tragédia. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre vocês, sobre fake news, as mentiras.
Se ao ouvir isso você se sente indignado, seja bem-vindo ao clube. Nós estamos vivendo ultimamente essa era de fake news. Nós tivemos recentemente as eleições e o que mais se ouvia na TV, o que mais se ouvia nas redes sociais, o que se mais ouvia nos noticiários era sobre as fake news. O que são as fake news? Mentiras, histórias inventadas para difamar alguém, para acabar com a carreira de alguém, para acabar com a história de alguém por algo inventado. Pode ter o início de uma brincadeira ou pode ser algo para acabar mesmo com a pessoa, pode ser algo para terminar com alguma chance que aquela pessoa tinha a respeito de algo. E essas notícias falsas, essas mentiras acabaram se tornando normais no nosso dia a dia. Hoje você recebe no WhatsApp diversas coisas, diversas mensagens, publicações dizendo talvez a sua conta vai ser desativada se você não fizer isso. Você acabou de ser contemplado. Diversas vezes você recebe esse tipo de notificação, esse tipo de coisa no seu celular. E essas mentiras acabam se espalhando pela rede, essas mentiras acabam se espalhando pela internet. E nós muitas vezes somos enganados. Quem nunca foi enganado por algum spam, por algum vírus que recebeu no e-mail, que recebeu no WhatsApp? Eu mesmo, recentemente, recebi uma mensagem, recebi um e-mail e quando eu estava lendo aquele e-mail se parecia muito com um e-mail real daquela empresa que eu tinha um serviço contratado. E você fica naquela situação, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? E o que eu quero falar com essa introdução, pegando esse tema que está tão na moda, esse tema que está tão atual hoje, as fake news. Mentira. O que um cristão deve pensar e como um cristão deve agir diante da mentira. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. E esse aqui que é muito forte, João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu preciso falar muito sério com você. Você que acha que uma simples meia-verdade, uma mentira branca, algo que não vai fazer diferença nenhuma na vida de pessoa A, pessoa B. Como eu acabei de ler aqui, o pai da mentira é o diabo. E quando nós falamos algo que não é verdade, e meu irmão, pode ser a menor mentirinha possível, você naquele momento está se tornando filho do diabo. Você gosta disso? Você gostaria de ser conhecido por isso? Você gostaria de ser conhecido assim? A gente tem vivido, como eu já disse, esse período eleitoral e o que mais a gente vê são pessoas dizendo: eu quero um país melhor, eu quero um país sem corrupção, eu quero governantes que governem bem a minha cidade, o meu estado, o meu país, eu quero pessoas honestas. E você vê as pessoas bradando com isso, as pessoas gritando, querendo que a justiça seja feita, querendo que a corrupção acabe em nosso país. E eu fico vendo diversas pessoas dizendo isso, e eu também quero isso para o meu país. Eu também clamo, oro a Deus, pedindo as mesmas coisas para o meu país. Um governante justo, pessoas corretas, pessoas que odeiem o mal, pessoas que não gostem de praticar o mal. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que quando eu tenho a chance de fazer uma pequena corrupção, de fazer algo pequeno,
de fazer algo que não vai fazer tanta diferença na vida das pessoas, eu procuro não fazer. Eu procuro não fazer porque eu sei que aquilo é um pequeno tipo de corrupção, eu sei que aquele é um pequeno tipo de mentira. E eu fico pensando nessas pessoas. Será que quando elas têm a oportunidade de pegar algumas canetas no seu trabalho, elas não fazem? Será que quando elas têm a oportunidade de o chefe não estar olhando, elas não imprimirem algumas folhas, 2 folhas, para pagar uma conta que é pessoal dela, mas usando folha e tinta da empresa? Será que essas pessoas não estão cometendo esses pequenos atos de corrupção, se vangloriando daquilo, achando uma oportunidade naquilo, mas o que elas tanto clamam, mas o que elas tanto pedem é um governo justo? Como um governo pode ser justo se os seus subordinados, nós, a população, quando temos a primeira oportunidade, fazemos a mesma coisa? Eu fico imaginando essas pessoas na posição desses governantes. Eu fico imaginando essas pessoas que com pequenos atos, pequenas mentiras, acabam utilizando desses mecanismos para alcançar algum tipo de êxito. E eu fico imaginando essas pessoas na posição desses políticos, na posição desses governantes. Você já pensou nisso? Você já pensou se você tivesse a oportunidade de estar lá? Se você tivesse a oportunidade de estar onde esses que você tanto reclama, esses que vocês tanto pedem justiça, você se imaginou estando nessa posição? Qual seria a sua conduta? Qual seria a sua posição? Imagina aquele montante de dinheiro e para você conseguir aquele montante a mais para você, basta você dizer não, basta você dizer sim diante de algumas pessoas, basta você fingir algo, basta você fingir uma doença. Você já pensou nisso? Você já imaginou nessa situação? E o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero tentar te mostrar com tudo isso? Os nossos governantes, querendo você acreditar nisso ou não, são reflexo da nossa sociedade, são reflexo da condição humana que nós temos hoje. Se você faz algo e você gosta daquela pessoa, aquela pessoa faz algo direito, você vai querer imitar essa pessoa. Você vai querer, poxa, essa pessoa faz algo direito, essa pessoa está certa. Você se baseia nessa pessoa. Por exemplo, um empresário muito famoso, alguém mundialmente famoso, uma pessoa que deu certo na vida. São pessoas que nós temos como base. Por exemplo, o criador da Apple. Todas as pessoas que gostam desse segmento têm essa pessoa como base, como característica de meta. Poxa, aquela pessoa fazia um produto bom, aquela pessoa fazia algo bom, eu quero fazer da mesma forma, eu quero fazer do mesmo jeito. Não adianta nada nós nos levantarmos contra algo se nós não fazemos da mesma forma, se nós não fazemos igual. Por exemplo, a relação de pai e filho. Como você deseja que o seu filho faça aquilo que você está dizendo, se você não faz aquilo que você está dizendo? É uma ligação muito clara, é uma ligação muito óbvia. O seu filho, ele vai fazer aquilo que ele vê você fazendo. Não adianta palavras bonitas, não adianta textos bonitos se você não consegue agir da mesma forma. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com tudo isso, o que eu quero trazer para você através desse vídeo. Se você chegou até aqui, se você está me assistindo hoje, você tem algum viés cristão na sua cabeça, no seu coração. Se esse vídeo chegou até você, essa é uma verdade. E se você tem usado os seus dias, a sua vida, para causar pequenas mentiras, para causar uma pequena corrupção aqui, outra ali, você precisa mudar o seu foco. Você precisa mudar. Meu irmão, existe um ditado muito famoso. A mentira tem perna curta. Crendo ou não, uma hora ou outra, a verdade vai ser descoberta.
Eu não sei por quanto tempo ela pode durar. Pode ser que ela dure bastante tempo. Pode ser que você consiga enganar muita gente por muito tempo. Mas ela um dia vai ser revelada. Ela um dia vai ser trazida à luz. Conversando com alguns amigos recentemente, e por isso que eu tive a vontade de falar sobre isso, por isso eu tive a vontade de trazer esse tema aqui. Uma amiga nossa, ela namorou um rapaz por 2 anos. E após o término do namoro, ela conversando com a gente, ela ficou sabendo diversas mentiras que ele contava. Por exemplo, nós estávamos em um lugar, nós estávamos em uma situação, e após nós termos saído, ela tinha gostado muito de um objeto na casa de um amigo nosso, e ela falou: nossa, esse objeto é muito bonito, é muito legal. E após essa menina ter saído com o seu namorado, ele falou que ele tinha dado aquele objeto à pessoa. E quando nós estávamos conversando depois do término, ficou sabendo que aquele objeto não tinha sido dado pelo seu antigo namorado. E ela ficou sabendo diversas mentiras que ele contava para ela. Não sei se era para surpreender, não sei se era para que ela admirasse ele, eu não sei. Mas a frase que me chamou a atenção, a frase que me tocou e a frase que me fez trazer essa mensagem aqui para você hoje foi: eu não sei com quem eu namorei. Eu não sei a pessoa que por 2 anos eu me relacionei. Porque a maioria das coisas que ele me contava, hoje eu sei que eram mentiras. Meu irmão, a gente como cristão, nós como pessoas de bem, nós precisamos colocar a verdade em primeiro lugar. A verdade deve ser em primeiro lugar. E eu sei, e eu digo isso como uma pessoa que foi tratada por contar mentiras. Eu digo isso por uma pessoa que sofreu as consequências de achar que uma mentira, que na hora poderia ser a melhor escolha, e na hora foi a melhor escolha, mas depois de algum tempo eu vi que foi a pior escolha que eu fiz na minha vida, porque depois de um tempo eu quase perdi muita coisa na minha vida porque eu deixei de contar a verdade. Durou alguns meses essa minha mentira. Algumas situações foram evitadas, mas após a verdade ser descoberta, eu quase, falando um português bem claro aqui, eu quase me ferrei. Então pode ser que para você hoje a melhor saída seja contar uma mentira, seja esconder algo, seja ocultar algo, ou seja fazer algo porque ninguém está vendo. Mas eu quero trazer para você nesse vídeo, eu quero que fique claro para você com esse vídeo: não faça isso. Por mais que a mentira seja o melhor caminho para você na sua mente hoje, escolha sempre contar a verdade. Escolha sempre estar ao lado da verdade. A verdade é o melhor caminho, a verdade é a melhor solução. A verdade muitas vezes dói ao ser ouvida. A verdade muitas vezes machuca, mas ela é sempre o melhor caminho. Ela é sempre a melhor solução. É melhor você encarar de frente o problema de uma vez do que você ficar carregando, do que você ficar postergando. Depois eu conto, depois eu faço. E uma frase que você escuta muito hoje também é: essa pessoa conta tanta mentira que essa pessoa ela deve acreditar nas próprias mentiras que ela inventa. Porque ela fala tanta mentira que a mentira já se tornou algo corriqueiro na vida dela. E você sabe que existem pessoas assim. Você sabe que existem pessoas que são consumidas por isso. Pessoas que precisam ser tratadas por isso. Meu irmão, diga a verdade. Nessa época, nessa onda de fake news, de mentiras, não entre na mesma onda. Não entre nesse mesmo caminho. Não siga este mesmo caminho. Escolha sempre a verdade. A verdade é o melhor caminho. Você sabe, Jesus usou como comparação a porta estreita e a porta larga. Se você entrar pela porta larga, vamos dizer assim, a mentira, pode ser que o caminho seja mais fácil para você por um momento. Mas se você escolher entrar pela porta estreita, a verdade, pode ser que no começo seja meio difícil. Pode ser que no começo você fique passe por dias difíceis, passe por lutas, mas saiba que no final você estará no melhor lugar
você estará em paz de ter contado a verdade e de saber que aquilo que você fez é o mais correto, aquilo que você fez é o mais certo. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração e você tenha entendido a posição de um cristão a respeito da mentira e sobre a mentira. Em tempos que a sociedade diz que o mentir é mais fácil, nós como cristãos nos posicionamos e dizemos a você: a verdade é o que mais importa. A verdade é a saída para a sua vida. Meu irmão, eu sou Lucas Rinaldi. Deus abençoe muito a sua vida. Eu te espero na semana que vem com um novo tema, uma nova conversa com você, e que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Uma questão: o que poderia fazer com que você tivesse mais interesse com relação à palavra do Senhor? Pense com você mesmo. Cada um de nós, em determinado momento, vamos ou não ser despertado por esse interesse. Na minha experiência pessoal, eu senti esse interesse lá pelos idos de 94, quando nós começamos o trabalho da Igreja Evangélica da Paz. Sentíamos, frequentávamos uma igreja em São Paulo, mas comumente íamos aos domingos pela manhã, em outras igrejas aqui, quando ficávamos aqui em Santos, íamos em algumas igrejas. E ali ouvimos a palavra, tínhamos comunhão, mas eu ficava intrigado comigo mesmo, como que Deus movendo o meu coração. Puxa, meu pai, pastor Natanael, está lá em São Paulo. Eu sabia, minha mãe era muito íntima, falava, estava ali numa condição secundária, um homem de um extremo gabarito de conteúdo bíblico. Mas não é possível. E aquilo foi uma luta. Eu preciso trazer esse homem para cá. Ele morou um tempo em Sorocaba, foi repelido pela igreja, depois foi para São Paulo, onde ele esteve envolvido com o ICP na década de 80, e Deus colocando aquele propósito. A princípio ele não queria vir, mas os irmãos sabem, a irmã Paulina deu uma frase: você ajudou tantas pessoas, por que não vai ajudar o seu filho? E aquela palavra realmente convenceu o seu coração. E logo veio um obreiro junto com ele, daqui de Santos. O nome dele é Nilson. Esse obreiro era formado em teologia. Então, quando nós estávamos ali oferecendo cultos a Deus, eu me senti, e me sinto assim, uma formiguinha, perto daqueles, pastor Natanael, do seu conhecimento, desse outro irmão que tinha uma formação acadêmica, teológica. Falei, não é possível. Como é que eu posso me dirigir ao público tendo este vazio de conteúdo bíblico? Na época eu tinha muita emoção, irmãos, muita emoção. Tinha, lógico, uma formação, mas aquilo lá foi um estalo assim: olha, você precisa se dedicar mais
ao conhecimento da palavra. Não que esteja num conteúdo maior, temos um oceano a percorrer. Então aqui o profeta está dizendo: conheçamos. Quer dizer, é imperativo, nós precisamos conhecer a Deus. Meu irmão, meu amigo, o que falta para que você realmente tenha o interesse de conhecer a Deus, esse Deus verdadeiro, e prosseguir em conhecer a Deus, como diz o profeta? Nós estudamos esses livros dos profetas menores em 2011, 2012, tivemos oportunidade, domingo pela manhã, de estudar cada um desses profetas. E tem gravação aqui na nossa igreja desse estudo. Então, nós não podemos nos conformar com o nosso pouco conhecimento da palavra de Deus. E este povo aqui, ele estava assim. Querem ver? Veja comigo o verso 15 do capítulo 5 de Oséias. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Um dia pode vir a angústia, e daí você vai se lembrar de 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Ele tem cuidado de vós. Ele quem? Deus. Ele tem cuidado de vós. Então, um crente que está preparado para enfrentar as agruras, o vale da sombra da morte, as dificuldades, esse crente vai ser vitorioso, aleluia. Por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus. Ele não é como antes de Jó ter aquela experiência com Deus de sofrimento. Antes eu conhecia do que? Ouvir falar. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que a minha mãe e meu pai leva para ouvir lá na igreja aos domingos? Mas até que ponto eu tenho uma experiência real? Agora eu conheço com uma experiência profunda na minha vida. E quando um crente conhece profundamente, ele nunca vai se desviar do caminho do Senhor, aleluia, porque ele está preparado. Ele não vai ser uma presa fácil pela ideia deste mundo, pelas coisas desse mundo. A sua doutrina, os seus pilares vão estar bem alicerçados na coluna da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu digo para vocês, a melhor coisa que aconteceu, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, foi estar 22 anos ininterruptos com o pastor Natanael, meu pai, que foram tempos preciosos, e graças a Deus que as oportunidades foram aproveitadas.
Mas, infelizmente, hoje, às vezes as pessoas dão pouco valor a essas oportunidades, né? Não se desembaraçam dos compromissos, dos afazeres, e infelizmente não dão o primeiro valor, aquilo que é mais precioso, no momento de socorro, de angústia, poderia estar ouvindo um servo do Senhor, mas aquilo é algo que passa. Quantos, se ele estivesse vivo, não estaria aqui para ouvi-lo, por exemplo, né? Mas passou. Então as coisas são passageiras, e nós precisamos aproveitar momentos como esse. Eu me lembro que eu ia para a Argentina, ia para não sei para onde, para Águas Lindóia, para o Rio, a busca de conhecimento, quando Deus deu esse estalo na minha vida. E eu quero que o Senhor dê esse estalo na sua vida também, aleluia, para que você possa estar cada vez mais preparado, e que você ame a palavra do Senhor, e que você também seja um batalhador, um defensor da fé, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui diz o texto, que Israel teve um falso arrependimento. Então, os judeus estavam preocupados em serem curados, mas eles não queriam ser purificados. É como hoje muitas pessoas querem estar na presença de Deus, enquanto Deus pode proporcionar algum bem-estar, algum bem material. É o que nós ouvimos por aí na chamada teologia da prosperidade. Enquanto Deus está aumentando o nosso celeiro, parece que as coisas, nós somos fiéis a Deus, mas se passamos por uma dificuldade financeira, se passamos por uma doença, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de ouvir falar em Deus. Se Deus fosse realmente vivo, Ele não me deixaria passar por essa situação. Então é uma espécie de doutrina toma lá da cá. E assim era o povo de Israel. Eles queriam que Deus consertasse as coisas, mas não chegaram a Ele com um coração quebrantado. É o que nós podemos entender aqui. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Queriam a felicidade e não a santidade, uma mudança das circunstâncias, mas não uma mudança de caráter, no sentido espiritual. Então são pessoas que pensam que Deus é uma espécie de salva-vida celestial. Estou afundando, estou em tormento, Deus lança uma boia para mim, Deus apaga o fogo na minha família, na minha casa. Então Deus, Ele é usado como um produto na hora em que nós passamos por uma dificuldade maior. Assim era o povo de Israel. Vemos aqui no verso 2: depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que eles estavam fazendo? O povo de Israel acreditava que o tratamento ele funcionaria rapidamente.
Era algo como, por exemplo, uma pessoa que está com uma doença terrível, mas ela vai passar uma espécie de um protetor solar. Ela vai usar um band-aid da vida, mas a sua chaga é muito grande. Não é qualquer tratamento que vai resolver. Assim era o povo de Israel. Eles precisavam de um arrependimento muito profundo. É o que nós podemos ler, como o salmista se sentiu no Salmo 51, quando ele disse no verso 6: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E ele dizia: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então era algo profundo. Então nós não podemos ter um conhecimento de Deus passageiro, algo que vai servir temporariamente, superficialmente, quando nós tivermos embaraçados com algum problema que aparece na nossa vida. Mas nós precisamos conhecer a Deus diariamente, cada dia da nossa vida, saber que Deus está no controle de todas as coisas, que eu preciso ter comunhão com Ele, desde o momento que eu acordo, quando os primeiros pensamentos vêm na minha mente, eu possa pensar primeiro em Deus, ter o meu momento com Ele, a sós com Ele, para que realmente a minha experiência seja algo marcante. E aqui no verso 3, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. O que o profeta estava dizendo aqui, que aquelas pessoas estavam buscando as bênçãos do Senhor como se fosse algo mecânico. Hoje tem muitas pessoas que querem ter uma chamada doutrina mecânica. Como funciona isso? É como você ir em algum lugar e você sentir sede, e lá tem uma máquina onde tem água, tem refrigerante, e você lá coloca uma moeda, aperta um botão, automaticamente vai sair o produto, a água, o refrigerante. Tem pessoas que querem fazer assim com Deus. Aperta um botãozinho lá: Deus, agora vem no meu socorro, e pronto, automaticamente já sai a providência de Deus. Era isso que o profeta estava falando aqui. O genuíno arrependimento do povo de Deus deve trazer uma renovada vida espiritual, e aquele povo não estava tendo. E a comparação que este profeta faz é uma comparação que, olha, misericórdia. Qual homem que está aqui nessa noite, em sã consciência, gostaria de casar com uma prostituta? Foi isso que o profeta fez. A mulher adúltera, que não honrava o seu marido. Então Deus usou essa figura para mostrar a aliança que o povo de Israel tinha feito com ele. Era uma aliança adúltera, repugnante. Isso levou o povo, o reino do norte, ao cativeiro assírio, o reino do sul a 70 anos no cativeiro da Babilônia.
Então, Deus não se brinca. As coisas de Deus, nós precisamos ter um relacionamento íntimo, pessoal. Relacionamento que, assim como nós conhecemos aqueles que são casados, eu sou casado vai fazer 33 anos. Conheço bem a minha esposa e ela me conhece. É um relacionamento íntimo, dia a dia. Ela não mora numa casa, eu moro noutra. Dormimos na mesma cama. Hoje tem casais que um mora num lugar, outro mora no outro, se encontra nos finais de semana. Será que esse relacionamento é o mesmo relacionamento que o povo de Deus está tendo? Eu só vou me encontrar com Deus no final de semana, quando sobra um tempinho para Deus. Mas durante a semana eu estou muito atarefado. Como é que pode ter uma relação íntima, um relacionamento desse? Impossível. Mas quando nós temos um relacionamento dia a dia, hora a hora, é o que diz o apóstolo Paulo, e como diz Deus, serão ambos uma só carne. E Deus quer que nós sejamos também um com Cristo. Aleluia! Atos capítulo 11, verso 26 diz: em Antioquia foram os cristãos pela primeira vez chamados, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Eles eram pequenos cristos, ambulantes, e nós devemos ser pequenos cristos ambulantes para levar a este povo que vive em trevas o conhecimento do verdadeiro Deus, aleluia, que se manifestou na sua revelação geral da criação e se manifestou numa revelação especial da sua palavra e na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você aproveitar ainda mais da Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Todas as segundas-feiras nós temos aqui o nosso curso de formação de obreiros, curso de aperfeiçoamento de obreiro. Começa às 19h30 e vai até às 9h30. Esse curso se estenderá até o final de novembro de 2018. Então, você tem aí todas as segundas-feiras para aproveitar e crescer no conhecimento e na palavra de Deus. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos aqui na nossa igreja sede o culto de oração. Quarta-feira, também um culto de oração, só que no período da tarde, às 15 horas. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o culto de adoração a Deus. Venha você com a sua família e traga também um amigo, um visitante. Todos os sábados nós temos culto aqui na nossa igreja. Sábados nós temos culto de jovens, culto de crianças, culto de missões, sempre alguma programação especial no sábado. E no último sábado de cada mês nós temos a celebração da Santa Ceia, todos os sábados às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um às 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical e também com o estudo de algum livro com o pastor Natanael Rinaldi Filho, e também às 19 horas com o nosso culto evangelístico. Venha você, sua família, e também traga um amigo, traga uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, que ainda não ouviu falar do amor de Jesus. Amém? Então eu espero você para estar aqui conosco na casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida que ficou faltando aqui a respeito da nossa igreja ou sobre a Bíblia, você pode ligar em nossa secretaria em horário comercial de segunda a sexta-feira. O telefone é o 3232-4337. E se você precisar de oração, nós temos um telefone específico, o nosso Disque Oração, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O telefone do Disque Oração é o 3224-1387.
83. Nós também temos aqui na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim 503, a nossa livraria, funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial e também todo final de culto ela fica aberta, onde você pode adquirir os seus livros, bíblias, harpas cristãs, CDs, DVDs, apostilas dos nossos outros seminários e também dos seminários atuais e que ainda vão acontecer aqui na nossa igreja. Então, existe uma gama muito grande de materiais para você se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. É muito importante que nós sempre tenhamos algum livro, alguma Bíblia de apoio para que a gente possa estar sempre estudando a Palavra de Deus. Então, Livraria da Igreja Evangélica da Paz, aqui na Rua Silva Jardim 503. Nós também temos a nossa rádio online. Você pode nos ouvir através do nosso site, que é o www.iepaz.org.br, ou também pelo aplicativo. Você pode baixar o aplicativo diretamente no seu celular e também ouvir todo dia o nosso programa. Basta você entrar na Google Play e baixar o aplicativo digitando IEPAZ ou Igreja Evangélica da Paz. O programa vai ao ar de segunda a sábado, ao vivo, das 8 às 9 da manhã. E um detalhe, você também pode nos ouvir através do nosso Facebook. O Facebook é o iepaz.santos. Ali nós fazemos uma live onde você também pode ouvir a programação através do Facebook. Então, a nossa rádio online de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã. Bom, é isso. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência em estar aqui até agora conosco no nosso programa. Deus abençoe muito sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através de tudo que foi dito aqui. Eu espero você na semana que vem com mais um programa, com mais uma mensagem, com mais um louvor. Eu vejo você e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233-2540, Clínica 2 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.